O judaísmo sempre esteve presente na minha vida desde pequeno. Estudei em colégio judaico, as tradições judaicas em casa, minha família sempre respeitou as festas, os costumes. E até por conta disso, eu acho que a gente acaba tendo uma relação muito íntima com essa parte de respeito, de responsabilidade, e é uma coisa que você acaba encontrando também no serviço das Forças Armadas. No dia 11 de junho de 46, eu estava lá jurando bandeira, ainda me lembro das palavras: incorporando-me à Marinha do Brasil, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades, patati patatá, etc. Conclusão que eu posso fazer para você é que eu fui muito feliz. Eu realizei meu sonho, eu fui muito bem na minha vida profissional dentro do Exército e agradeço ao Exército pelo que eu sou hoje. A história militar do Brasil, ela se confunde muito com a própria história do Brasil. E a história judaica do Brasil também. Então são essas vertentes. A história do Brasil, a história militar e a história judaica. A história do Brasil é sobejamente conhecida. A militar também e a judaica quase nada. Poucos pesquisadores se dedicaram a estudar essa história militar judaica, digamos. Que eu saiba, só o casal Egon e Frida Wolf se dedicaram com mais afinco ao assunto. Mas o Dr. Egon Wolf faleceu e a dona Frida já estava em idade avançada e mesmo assim ela tentou fazer pesquisas no arquivo histórico do Exército, mas já com 90 anos ela não conseguiu ir muito em frente e deixou algumas reminiscências. E eu então notei que esse nicho histórico estava pouco explorado e resolvi me dedicar ao mesmo. Eu imagino que uma grande força da Marinha é exatamente mostrar bandeira e mostrar desde jovem, abrir os horizontes de todos nós. Isso é uma característica da Marinha. E a Marinha, como um braço da diplomacia, ele mostra a presença a partir dos seus navios. Em toda a minha vida na Marinha, devo dizer, eu fui muito feliz em todos os lugares que eu servi. Todos, não tem exceção. Todos os lugares por onde eu passei, eu me considero um marinheiro feliz. Passei 2 anos e meio como comandante do 1º Distrito Naval, onde 60% da Marinha está essa área do Rio de Janeiro. E foi uma experiência inigualável essa, né? Realmente inigualável. Foram 2 anos e meio de muito trabalho, porque me permita a expressão, vai do piquenique, como é que se diz? Me faltou a palavra, vai até o Sputnik, de tudo.
Tudo acontece ali. Me lembro bem que na primeira semana que eu estava lá, um almirante tinha sido sequestrado com seu carro. E eu não sabia que telefone pegar, porque eu não sabia com quem falar. E aí eu vi como o distrito funciona, como a Marinha funciona. E é outro fato muito interessante, esse fato, né? E fui muito feliz no primeiro distrito e fui promovido ao almirante esquadra, né? Eu fui precursor no Ministério da Defesa quando ele foi criado. Passei 2 anos maravilhosos, muito feliz no Ministério da Defesa. Depois voltei com 4 distritos. Então tenho 4 anos no Ministério, sou um defensor do Ministério da Defesa. E voltei para ser o comandante de operações navais. O comandante de operações navais nada mais é do que o comandante, comandante militar da Marinha praticamente. É um homem onde 80% da força está subordinada, 60% a 70% da força está, todos os distritos são subordinados a ele. E eu fui também, comandante de operações e diretor-geral de navegação, diretoria de hidrografia, diretoria de portos e cortes, capitanias, distritos, comando em chefe da esquadra, a esquadra propriamente dito, e a força de cruzeiros, tudo subordinado ao comandante de operações navais. Bom, não precisa dizer que para mim é o ápice, foi o ápice da minha carreira, foi o momento realmente onde a gente exerce tudo que aprendeu do programa de submarinos, cujo objetivo principal é o projeto e a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear. Esse projeto que eu estou agora à frente, na coordenadoria, ele tem Itaguaí, onde está sendo Itaguaí, foi o local escolhido onde está sendo construída o estaleiro e a base naval, né? É uma obra maravilhosa que é de orgulho para todos nós brasileiros, não tenho dúvida disso. A construção faz parte também desse programa, a construção de 4 submarinos convencionais, classe Scorpène francesa, um pouco modificado para nossas necessidades, e finalmente que o grande diferencial é o projeto e a construção do submarino de propulsão nuclear, o que é um desafio, porque existe transferência de tecnologia, esse programa é no tripé transferência de tecnologia, nacionalização e capacitação de pessoal. No entanto, nada de transferência referente à parte nuclear, é toda brasileira, que o mundo não deixa ninguém transferir nada do nuclear. Então nós é que estamos desenvolvendo tudo. Essa é a minha função atual e estou muito feliz. Não sou religioso, como eu já disse, mas tenho religiosidade judaica, não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. É interessante dizer também, a minha mulher ela na verdade não tem religião, mas era católica, né? Foi batizada católica, meus filhos também, e nós vivemos numa harmonia sem problema nenhum, né? Nunca tivemos um problema no que diz respeito à religião, cada um respeita um ao outro, evidentemente, né? Critica no que tem que criticar, elogia no que tem que elogiar, e nunca tive um problema, nem com os meninos, absolutamente. Meu pai, ele serviu ao Exército, o irmão dele também serviu ao Exército no Brasil. Isso daí foi motivo de grande orgulho para mim, deles terem servido ao Exército. E eu sempre quis ser militar, sempre quis. Eu me dividia entre ser militar e ser médico. Eram as duas coisas, no final das contas acabei fazendo as duas coisas. Eu entrei para a Marinha pela primeira vez quando eu tinha 18 anos de idade. Eu entrei para fazer a Escola de Formação de Oficiais para Reserva. Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia existe o CPOR do Exército, mas a Escola de Formação de Oficiais da Marinha para Reserva, essa deixou de existir. Então, na época, eu saí segundo-tenente fuzileiro naval e fui para a reserva e já cursando a faculdade de medicina. Quando eu me formei em medicina, eu fiz a residência médica no Hospital da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, e em seguida fiz o concurso para a Marinha e entrei para a Marinha.
Eu fiz como especialista, na época a gente fazia como especialista. A vaga que eu disputei era uma vaga para ginecologista e obstetra, que foi no que eu fiz a residência médica. E como eu passei para a Marinha, imaginei que eu iria direto para maternidade lá do Hospital Marcílio Dias, né, para ser obstetra. Afinal de contas foi tão difícil passar naquela vaga, eles precisavam de uma pessoa que soubesse muito obstetrícia e ginecologia. Aí a primeira comissão que me deram foi de ser médico em um batalhão de fuzileiros navais, onde eu passei 2 anos, e foi uma experiência muito boa. Obviamente não examinei nenhuma paciente naquela época, né? Eu era um médico de batalhão, passei por outros lugares. O lugar onde eu fiquei mais tempo foi na diretoria de hidrografia e navegação, onde eu passei 7 anos. Lá foi muito bom, uma experiência muito boa. Aí depois eu fui para o Amazonas, fui chefiar lá o departamento de medicina. Na época era o Comando Naval da Amazônia Ocidental, e lá a gente atendia toda aquela população ribeirinha. Era um serviço fantástico que a Marinha prestava para a população ribeirinha. E de lá vim para Brasília. Aqui em Brasília eu fui o vice-diretor do Hospital Naval, depois fui chefe do departamento de medicina do HFA, fui para o Ministério da Defesa e completei meu tempo de serviço e pedi reserva. Eu fui para a reserva como capitão de mar e guerra, que corresponde a coronel nas outras forças, né? E foi um tempo muito bom. Atualmente eu exerço a medicina em clínica privada e faço perícias judiciais na área médica. Os colegas judeus eram muito raros, né? Como são até hoje. Não sei exatamente o motivo, mas eu imagino que o motivo financeiro seja importante, porque o militar ele ganha pouco. E normalmente os colegas que eu tive da religião judaica, eles tinham ambições profissionais e financeiras que extrapolavam as possibilidades dos ganhos de um militar. Na época em que eu estava na Marinha, nunca aconteceu de eu ser discriminado. Eu era considerado pelos meus méritos. O Brasil sempre foi uma terra de grandes oportunidades para os imigrantes, né? Então, meus avós, parte poloneses, parte alemães, de famílias judaicas, eles precisavam sair da Europa, mas por culpa do antissemitismo que graçava aquela época, né? E o Brasil os recebeu de portas abertas. Quando meus avós eram vivos, nós frequentávamos mais as sinagogas, né? Porque era aquela obrigação que tinha de ir ver o vovô na sinagoga, né? Cumprimentar o vovô, né? Então a gente ia. Mas eu nunca fui muito apegado à religião. Eu sempre tive forte religiosidade, mas a religião em si mesmo, nenhuma delas. As Forças Armadas, não só a Marinha como também o Exército e a Aeronáutica, são as mais democráticas das instituições brasileiras. Estão abertas a todos os brasileiros. Qualquer brasileiro, em qualquer grau de qualificação, desde que ele tenha a idade limite e que ele se submeta às regras do edital que rege o concurso, qualquer brasileiro pode entrar. Inclusive até a Marinha foi precursora, foi a primeira a admitir mulheres, né? Foi a primeira Força Armada a admitir mulheres militares e também a primeira Força Armada a dar acesso a uma mulher como almirante, uma oficial general mulher. Mas como eu dizia anteriormente, então é uma instituição democrática, está aberta a todos os brasileiros e eu fiz concurso como qualquer outro brasileiro pode fazer, logrei o ingresso e fiquei até o ano de 2005.
eu dirigi 3 instituições de saúde diferentes, sendo que uma delas eu dirigi 2 vezes. Acabei a direção e o alto comando da Marinha houve por bem que eu, ao terminar o período usual de 2 anos, me manter no cargo. Aí eu passei para outro período de 2 anos e que só foi interrompido quando eu fui fazer o curso. A gente, ao longo da carreira, faz vários cursos obrigatórios, alguns mais técnicos, né, e alguns administrativos. No final, o curso em nível de doutorado, que é o Política e Estratégia Marítimas, que foi esse o curso que interrompeu essa direção. Fui fazer esse curso, é um curso que dura 1 ano, em nível de doutorado, um curso invejável, né? Foi uma sorte eu ter tido essa oportunidade, e apesar de que o cunho dele é um cunho bem generalista, né? Como o próprio nome define, né? Estratégia e política marítimas, né? Mas na hora de fazer o trabalho acadêmico, que permite a habilitação nesse curso, eu pude fazer na área médica. O trabalho acadêmico foi trabalho médico. Um dos primeiros hospitais navais que a Marinha Brasileira teve foi em Salvador, porque, como você sabe, a primeira capital do Brasil foi Salvador. A Marinha Brasileira se instalou, tinha uma base naval lá em Salvador muito grande, construía navios lá, né? Era a maior sede da esquadra brasileira durante algum período foi em Salvador. Estamos falando do Brasil colônia, né? Então esse hospital naval de Salvador é muito tradicional, né? Eu tive a grata satisfação de morar em Salvador e dirigir esse hospital. Tenho lembranças excelentes, foi um período maravilhoso. Das unidades de saúde que eu dirigi foi a Unidade Integrada de Saúde Mental. É um hospital que fica em Jacarepaguá. Ele ainda existe até hoje, vai muito bem. No período que eu dirigi, e que outros também dirigiram, diferentemente de hoje, ele tinha uma unidade que era manicômio judiciário. Então era uma unidade que, enfim, de certa maneira, é uma unidade para pessoas com doença mental grave, mas que cometeram crimes. Então isso tem uma série de desdobramentos jurídicos, legais, né? Enfim, aí isso faz com que que a unidade seja visitada pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, às vezes às vezes o Ministério Público, enfim, às vezes órgãos de supervisão prisional. Os juízes querem prestação de que forma está havendo a execução penal lá. Isso era muito trabalhoso, muito espinhoso, ainda mais que nós não tínhamos assessoria jurídica lá dentro, né? Então, quando a gente tinha alguma dúvida, tinha que recorrer à assessoria jurídica da Diretoria de Saúde. Isso realmente era uma das maiores dificuldades. Felizmente, para quem está lá hoje, essa unidade foi retirada de lá. Então, hoje lá só é um hospital convencional, então o trabalho ficou bem mais tranquilo, mais técnico, né? E toda essa parte espinhosa de ter uma unidade que, de certa maneira, é uma unidade, enfim, correcional, unidade de manicômio judiciário, foi retirada de lá. A unidade ficou mais tranquila. Mas ao longo de toda a minha gestão, eu tive essa incumbência. Tornou bem mais difícil a direção. Que alguns dos trabalhos acadêmicos que eu realizei envolveram história da medicina, principalmente história da medicina no âmbito de atividades militares. Esse trabalho que eu fiz para a Escola de Guerra Naval, durante o curso em nível de doutorado, uma parte dele tinha a evolução do serviço de saúde no âmbito das Forças Armadas, nas grandes guerras, né? O serviço de saúde, os grandes avanços que o serviço de saúde teve no âmbito das guerras, não digo maiores em termos de volume, mas mais tecnológicas. Eu abordei até alguns avanços que a medicina israelense trouxe para os serviços de saúde militares, né? Eu me adaptei sem nenhum problema, dei essa sorte que os valores que eu recebia na minha família eram os mesmos valores que norteavam, né, os chefes navais, né? Não tenho a menor sombra de dúvida, né, que a gente elevar o nosso pensamento à suprema potência do universo, né, qualquer que seja a inclinação, o credo de cada ser humano, né, eu acho que não há a menor sombra de dúvida que isso faz um bem extraordinário, né? Acalma, pacifica, dá sentido à existência, a gente harmoniza a família, né, principalmente quando a família toda segue. Meus pais emigraram da Europa logo após a Primeira Guerra Mundial, contrariando a vontade dos meus pais, que todo pai judeu quer ver o seu filho engenheiro, né?
Eu fiz pé firme, fiz questão e fiz exame para a Escola Naval. Quando eu pedi para ir para a hidrografia, me mandaram para lá e eu vivi grande parte da minha vida fazendo levantamentos hidrográficos. Me designaram para ir ser instrutor na Escola Naval. E qual a matéria que eu fui ensinar? Navegação astronômica, que é ligada à hidrografia. Inclusive cursei a faculdade de cartografia, de engenharia cartográfica. Me formei engenheiro cartógrafo. Aí eu era, numa companhia enorme, multinacional, como a Internacional de Engenharia, não sei se você não deve ter nem ouvido falar, mas era uma firma bastante conhecida. Cheguei a ser engenheiro sênior, com um salário muito bom e chefe de uma equipe que era sempre a precursora de todos os trabalhos. Se for fazer uma cronologia, fiquei a primeira grande parte da minha vida na Marinha. A segunda parte da minha vida eu fiquei na engenharia. Depois da engenharia eu mudei. Veio a crise, os projetos pararam de ser feitos. Isso na época de 80 e poucos. A crise de projetos existiu. Então eu saí da IESA e fui bater na área de reparo de navios. Estaleiro Renave. Aí fiquei lá mais uma boa parte da minha vida e trabalhei como gerente comercial. Tinha muitos contatos, devido à minha facilidade de idiomas, inclusive. Eu tinha sempre contatos com os armadores estrangeiros, viajava para a Europa, para Estados Unidos e para diversos lugares para fazer contatos e para definir contratos a serem assinados entre as partes, né? Eu tinha uma participação grande nisso, como gerente comercial. E, por último, já nos anos 2000, ou um pouquinho antes, eu me transformei num ator. Ator. Acredite se quiser. Minha mulher fazia muitos trabalhos na televisão, comerciais. Um belo dia, eu acompanhando ela, o diretor perguntou se eu queria participar. Eu disse, posso. Agradei. Comandei esse centro de instrução lá em Natal e eram 2.000 homens. Tínhamos um capelão católico. Eu ia à missa, assistia à missa de pé. E a missa só começava quando eu chegava. E o capelão, claro, sabia que eu era judeu. Em 1964, dezembro, a Marinha chilena convidou a Marinha brasileira para mandar um oficial para acompanhar uma expedição que eles fazem todo ano. Nessa ocasião, o Brasil ainda não tinha base lá na Antártica. Os chilenos é que tinham, junto com os outros países. Então, eu fui designado para essa missão, porque eles queriam particularmente que fosse um oficial hidrógrafo. Era a minha especialidade. A expedição tinha várias finalidades. Abastecimento da base deles, que só poderia ser no verão. E, como era verão, naquela latitude, estava só 25 abaixo de zero. Mas era um clima seco. E os icebergs, que eu vi toneladas e milhões de icebergs, pinguins, baleias e focas, leões marinhos, tudo mais, eu me dei muito bem com eles e
O ponto importante, a minha presença lá, nós fizemos um levantamento hidrográfico de um trecho que estava faltando ser feito para ser colocado nas cartas náuticas chilenas. Como eu era hidrógrafo e tinha muita familiaridade com instrumentos modernos que nós usávamos aqui na nossa hidrografia também, eu fiquei fazendo triangulações, termos específicos, triangulações para enquadrar depois os levantamentos. O levantamento consiste em colocar o mapa do local nas coordenadas corretas e juntar a isso a batimetria que é feita do fundo do mar. Então, eu fiquei guarnecendo um dos pontos da triangulação em cima de um morro. Depois que a carta ficou pronta, eles batizaram esse morro como Cerro, morro em espanhol, Edelman, meu nome. Então, se é que não tiraram, não devem ter tirado, eu consto como personagem de uma carta de navegação chilena lá da Antártica, do porto deles. Do meu casamento com os meus colegas cruzando espadas na porta da sinagoga. Foi o primeiro casamento aqui no Brasil com cruzamento de espadas de um oficial da Marinha, pelo menos. E o rabino estranhou. Mas seus colegas vão entrar armados na sinagoga? Digo, não, rabino. A espada é um símbolo. Ela, no nosso caso, ela não é uma arma. Meu pai sempre foi uma pessoa muito humilde no trato, né? E eu acho que isso também foi uma consequência desse conhecimento maior de um Brasil, né, que de certa forma ele pôde desbravar, com o qual a maior parte de nós não tem contato. Meu pai era um grande humanista. Eu acho que a Marinha propiciou a ele muitos conhecimentos e uma abertura de um espectro, de um Brasil diferente, né, que de outra forma ele provavelmente não teria tido acesso, ao qual ele não teria tido acesso. E, inclusive, ele foi responsável. Ele chegou um momento, depois de ter cursado a Escola Superior de Guerra, lá na Praia Vermelha, em que ele se tornou o responsável por expedições, pela parte médica de expedições brasileiras, inclusive um submarino que foi brasileiro que chegou à Antártica, expedições para fluviais, né, se não me engano também, e marítimas também pelo Brasil. Amazonas também ele fez, e a costa brasileira. Sempre foi com muito orgulho, uma dedicação enorme a esse país, o Brasil. Então, as funções, né, as prerrogativas, na verdade, do consulado são justamente de estreitar laços, né, com o Brasil. No caso, o consulado se encontra em São Paulo, se responsabiliza pela parte sul, né, de São Paulo em direção ao sul do Brasil, e a ideia é sempre apresentar essa cultura brasileira, sempre apresentar essa cultura israelense, apresentar essa cultura judaica para o povo brasileiro, né, maior. Então isso é feito por intermédio das atividades culturais, das atividades acadêmicas, políticas também, né? São visitas promovidas a Israel. Eu que convivo com essa comunidade judaica aqui em São Paulo, eu sou testemunha da importância, da relevância e da riqueza da expressão judaica aqui em São Paulo. Eu vejo cidadãos e eu repito, eu acho que a expressão é essa mesmo, né, que se orgulham em participar dessa sociedade, em tomar parte, em fazer parte dela e principalmente em contribuir. Então eu fiquei pelo menos 25 anos no Bombeiro, mais 3 ou 4 anos na Marinha.
A carreira militar me atraiu porque, assim, eu acho que eu gosto das coisas certinhas, bem organizadas, eu acho que funciona um pouco melhor. O Brasil tem uma característica assim das coisas serem muito largas, né, as decisões, etc. E o militarismo dá para a gente uma coisa assim de horário, de cumprir, de meta, de ações, de estratégias. E o trabalho como bombeiro me encantava, trabalhar na rua, na ambulância, fazendo socorros. E aí eu passei a minha vida toda dentro do Corpo de Bombeiro trabalhando especificamente com bombeiros guarda-vidas nas praias. Então eu trabalhei durante muitos anos na ambulância, na vida do atendimento pré-hospitalar, e passei 3 anos trabalhando no helicóptero também, no resgate, que a gente chama de resgate aeromédico. Então a gente trabalhava com helicóptero indo fazer resgates aqui ou ali dentro do estado do Rio de Janeiro. É um trabalho que me encanta, né? Me encanta, eu entrei porque eu gostava dos esportes aquáticos, eu gostava de estar perto da água e acabei fazendo uma carreira militar e especificamente sobre afogamento que eu considero assim única no mundo, porque deu a oportunidade da gente desenvolver diversos trabalhos científicos que hoje são usados no mundo inteiro como protocolo mundial. Então, a definição de afogamento é do Brasil, através desse trabalho que a gente fez, a classificação de afogamento, o tratamento de afogamento, e agora, recentemente, há um ano atrás, a gente lançou a cadeia de sobrevivência do afogamento, que é uma coisa que norteia todo o tratamento da prevenção aos primeiros socorros na área de afogamento. Da nossa família, além do meu avô e dos irmãos, eles deixaram alguns parentes próximos, primos, que um deles é o Vladislau, que foi pianista e fez o filme O Pianista, né? E é um filme conhecido do Roman Polanski. Ele também passou a família toda tinha esse veio musical. O meu primo Marcos Spielmann, ele sempre tocou, ele tinha uma banda de jazz, ele tocava vários instrumentos além do saxofone. E agora, da minha geração, do meu irmão, Ricardo Spielmann, que é maestro e que dá aulas de música e é compositor e tem uma banda também. Então, quer dizer, ele seguiu. Eu tentei vários instrumentos, mas eu aprendi violino, eu aprendi um pouco de vários instrumentos, mas eu não consegui. Eu acho que música tem que ter uma dedicação a isso e infelizmente, mas é uma frustração. Eu gostaria de aprender guitarra, mas eu tentei, eu comprei um ukulele, mas não consegui também muito sucesso com o ukulele, não. Eu nasci judeu, eu sou judeu, eu fui criado como tal, eu tenho um respeito muito grande pelo povo, eu tenho pouca crença na religião, não na judaica, mas nas religiões de uma forma geral. Sou muito cético em relação à religião, mas eu acho que o povo judeu, ele é muito mais do que religião. Ele é um povo que sofre e, apesar de tudo, tem potencial, energia e ferramentas para superar a cada obstáculo uma nova superação, uma nova realização. Eu acredito, e aí eu me sinto muito judeu, né? E em 59 eu sou classificado no CPUR. E foi uma alegria muito grande, porque lá teria sido a minha casa inicial. E lá chegando havia um curso de saúde, ao qual eu
me vinculava não só por ser dentista, como também instrutor. Então, eu era instrutor do curso de saúde e, eventualmente, dos outros cursos. O que mais me orgulha é que eu fui instrutor e eu era o responsável pela seleção. No CPOR, eu desempenhei também várias funções. Uma das funções que me foi atribuída, por um longo período, o curso de saúde foi extinto, não tinha médico, e eu era o que nós chamamos de charlatão. O que eu sabia dar dor de cabeça, toma aspirina. Né? E você, se complicasse, eu mandava para o hospital. E lá eu fiquei durante alguns anos e eu era o responsável pela seleção de candidatos. Fui transferido para o HCE, primeiramente como dentista. Exerci durante algum tempo o cargo de dentista, mas eu tinha um viés administrativo, sabe? E soluções, ajudar. Aí começaram a me puxar para a administração. Primeiro, me chamaram para ser chefe de pessoal civil, 4.500 funcionários. Eu não entendia nada. Como é que eu vou? Mas eu não entendo nada. É porque você não entende nada que eu quero que você fique lá. Nessa função de relações públicas, é meu tipo. Me dou com todo mundo. A minha mulher briga comigo, diz que eu falo com todo mundo, que não tira o meu corpo, eu vou falando. Nessa função de relações públicas, o então general, que tinha um excelente relacionamento comigo, me chamou um dia e disse: Aron, nós temos ordem para fazer um concurso para estatutário. 310 vagas. Era aquele período do Figueiredo, do panelaço. Você não tinha nascido, provavelmente. Era o panelaço, revolta por não ter emprego, o que você vê hoje. Então, o HCE abre um concurso para 310 vagas e olha quantos candidatos. Isso nos 2 primeiros dias. Matéria do Globo, onde eu apareço em primeiro plano. Muita emoção, porque eu sei o que foi, o que eu dei, com alegria, com satisfação. Nunca reclamei de acordar 4 horas da manhã. Nunca. Meu pai chegou no Brasil em 1912, vindo da Bessarábia. A minha casa sempre foi uma casa judaica. Mas o meu pai teve uma vocação desde criança. E assim ele falava sempre que queria ser militar, até que chegou o momento quando ele terminou o curso de regular da época, que era ginásio, né? Parece que era um ginásio mais estendido. Ele terminou o curso e queria fazer a escola militar. E minha avó foi contra, dizia que de maneira nenhuma, que isso não era carreira para um menino de família e tal. Na base, o que eu entendo é que vovó tinha não queria se separar dos filhos e que o papai viria para o Rio, como veio, e ficaria aqui e ela ficaria mais distante. Então, o que aconteceu? Ele terminou o curso, não queria afrontar os pais, mas deu-se que ele caiu doente. Quando o papai ficou melhor, ela perguntou: escuta, para ir para esse tal de curso, o que é que está precisando mesmo? Você diz que tem que levar uma espécie de um enxoval. Papai disse: tem, mas a senhora não queria que eu fosse. Ele disse: eu fiz uma promessa. Se você ficasse bom, sem sequela, sem coisa nenhuma, que então você poderia entrar na carreira militar. E foi assim que meu pai veio, com 17 anos, com o meu avô, e com uma permissão, tinha que ter uma permissão por escrito, por ser menor, para poder cursar a escola, na época, em Realengo. E foi dom, realmente. Meu pai queria ser militar por vontade própria, ele tinha
todo o perfil para isso e fez uma carreira brilhante. Ele entrou na arma de artilharia e todos os cursos de artilharia ele fez quando ele estava na Fortaleza de São João. Ele, inclusive, inventou vários equipamentos, instrumentos para melhor alcance, porque ele fez artilharia antiaérea, artilharia de costa mesmo, que era... Hoje não se usa mais isso, porque você com um missilzinho, um escudezinho, você resolve o problema. Graças a Deus eu posso dizer que o papai venceu na profissão. Foi talhado para aquilo que ele escolheu. E ele se encantou pela historiografia. E dirigiu para a parte judaica também. Porque ele disse que ele tinha um dever para com os antepassados dele, com aqueles que vieram e lutaram tanto aqui, que trouxeram uma cultura para cá, que muita ficou incorporada à parte do norte, e assim ele escreveu 3 livros. E estava em caminho do 4º livro, quando mostrava realmente a grande influência da imigração judaica para a formação do norte todo. Mas ele fez 3 livros que eu considero muito importantes. Ele ele focaliza a Raquitia, que eu não posso chamar ela é uma língua, porque em Raquitia inclusive a Maimônides escreveu em Raquitia. Não é um dialeto, na minha opinião, é uma língua formada, enfim. E era uma forma deles se defenderem no Marrocos, porque é típico dos marroquinos. Marroquinos, até os portugueses usam muito, alguns espanhóis, mas a parte da Turquia, da Espanha, usa o ladino, que o ladino não inclui o árabe. E a Raquitia incluía o árabe, porque a ligação do marroquino com os árabes lá era muito grande. Então, era uma forma deles falarem sem serem entendidos pelos árabes, mas jogando algumas palavrinhas em árabe para não ficar tão mal, tão perseguidos assim. Não ficarem desconfiados, estão falando uma coisa que não é nossa e tal. Enfim, o 2º livro que ele fez foi exatamente trazendo esse pessoal de lá para cá, falando sobre os grandes vultos que saíram da antiga Judéia, que se formaram em Granada, Sevilha, eram grandes sultanatos e que tinham, os sultões tinham como seus homens de confiança judeus. Para lembrar apenas para não se tornar muito longo, Maimônides com Saladino, né? Então, e tinha Narmânides, que era o outro, tinha vários, que o papai selecionou 10 nomes. E o 3º livro, que era exatamente a fundação da comunidade judaica do Brasil, a primeira. Havia de todo lado quem lutasse para que o Brasil se tornasse maior. E dentro disso, pode estar certo, estavam os judeus. Porque ele foi presidente de conselho da Shel Gemilut Hassadim. Ele foi vice-presidente da Hebraica do Rio de Janeiro. Ele foi presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro por curto período, porque ele não pôde continuar, que ele foi transferido para São Paulo e pegou uma época brava, que foi a época da Revolução, em que ele teve que levar tropas para poder sustar qualquer coisa que houvesse derramamento de sangue de irmãos. E depois, quando ele voltou para cá, ele continuou trabalhando pela Shel Gemilut e faleceu como presidente da Shel Gemilut Hassadim. Também eu não falei, eu fui durante mais de 8 anos presidente da Liga do Museu Naval, que trata de todos os museus lá da Marinha, e que me deu muito prazer isso. Quando o papai foi presidente da Shel Gemilut Hassadim, eu fui presidente da Associação das Damas de lá. Também realizei algumas coisas lá e
Depois disso, quando ele se foi, eu me retirei um pouco porque meu marido estava vivo. Aí eu comecei a me dedicar à FIERJ por força de Osias Hurman, hoje que é o cônsul honorário de Israel no estado do Rio de Janeiro. Ele disse, não, você é candidata, e aqui nesse ano mesmo, numa noite que nós fizemos de lançamento da candidatura dele para presidente da FIERJ, ele disse, bom, temos que fazer um conselho forte, vibrante, a primeira candidata é a Ana. Então, a partir daí, eu passei a ser do conselho. Eu já fui como conselheira eleita, primeira vice-presidente, segunda vice-presidente do conselho. E também fui da diretoria executiva vice-presidente. Eu não tinha muita vontade de ser presidente, porque é um trabalho realmente, quando você gosta de fazer o trabalho, é um trabalho que te exige muito em todos os setores. Então você tem que abandonar muito da sua vida e se dedicar a isso. Agora eu continuo como conselheira eleita, faço parte do conselho da FIERJ, tenho sob meus cuidados, que eu não estou podendo desenvolver como eu quero, o TIC, que é o Teatro Israelita de Comédia, mas tratei da parte administrativa para que qualquer outro presidente que entre possa fazer o que precisa. E o Memorial Judaico de Vassouras. Dona Frida Wolff, Frida com o marido, como era o nome do marido dela? Eu tenho lá isto. Dona Frida e o doutor Egon, a doutora Frida e o doutor Egon, eram amigos do meu pai. Por causa da parte histórica, eles se encantaram com o papai. E havia muita ligação entre eles, até que foram embora, né? Quem restou por final foi a doutora Frida, que falou com o Luiz Ben Yosef, que hoje é o presidente do Memorial Judaico de Vassouras, e me convidaram para fazer parte. Eu hoje estou como vice-presidente do Memorial Judaico de Vassouras e com muita garra, muita vontade. Haviam colegas que estudaram o tempo todo uma ideia, porque nós já tínhamos isso na aeronáutica, na marinha, e o exército não possuía ainda uma formação, ou seja, um prédio em que você colocasse apenas dentistas para poder dar atendimento à família militar. Então, nessa ocasião, fui solicitado devido à minha função, a função que eu tinha na odontoclínica, vamos dizer assim, na policlínica do Exército, na área odontológica, de atender aos generais da área. Então eu tinha um contato muito grande com esses generais. Então eu tinha a oportunidade de conversar com eles e fazer os pedidos em relação a essa ideia. Então foi feito um pedido na ocasião ao comandante militar do leste, que era o general Ângelo Barata Filho. E por intermédio do general Zé Luiz, que era meu paciente desde capitão, eu consegui chegar ao general Ângelo Barata Filho, que também passou a ser meu paciente, e fizemos o pedido a ele para que tivéssemos um lugar para uma odontoclínica do Exército. Ele aceitou a ideia, abraçou essa ideia e me deu toda a força para que nós fizéssemos um planejamento total para que ele pudesse levar ao Estado-Maior do Exército. Isso foi feito. Enquanto ele esteve no comando do CML, pudemos acompanhar passo a passo. Depois que ele saiu, o substituto dele, o general May, deu verdadeiro apoio também. Infelizmente, saiu o projeto, depois de algumas pesquisas de local, acabamos fazendo no antigo Tribunal Militar a nossa odontoclínica do Exército. Quando eu servia no 2º BIB, atual 24º BIB, não sei se ainda existe ou não, eu servia no 2º BIB, e o general Walter Pires era comandante da 2ª Brigada de Cavalaria, aonde está atualmente o aquele museu do Exército que nós comentamos.
fui indicado e passei a atender o general Walter Pires nessa unidade militar. Dali eu passei a atendê-lo no meu consultório particular, devido ao tipo de tratamento. Então nós fomos desenvolvendo nesses tratamentos, obviamente, uma amizade fora quartel, não é? E daí para frente eu tive um período de praticamente 18 anos atendendo o general Walter Pires, até ele chegar a ministro do Exército. Num determinado tempo, também no Exército, nós nos reuníamos para formar uma academia militar de odontologia. Essa academia foi fundada e depois de algum determinado tempo eu apresentei um trabalho, fui convidado, apresentei um trabalho e fui então, passei a ser membro da Academia Militar de Odontologia Militar, Academia Brasileira de Odontologia Militar, com a cadeira número 80. Toda pessoa tem que ter alguma fé, né? Um pouco de fé, porque é muito importante. E na hora do perigo a gente sempre apela, não é? Enfim, eu era respeitado como judeu. Quando tenente em Uruguaiana, eu participei de algumas obras dentro do aquartelamento, e gostava muito porque, tendo um irmão arquiteto, obviamente eu tinha alguma prática. Chegamos a um ponto de eu ser convidado pelo o padre, que era da unidade do lado, bem ao lado, que era de cavalaria, para que eu ajudasse a transformar uma baia numa capela. Eu digo: olha, padre, eu sou judeu, mas vou te ajudar a transformar essa baia numa capela. Mas nunca houve problema. Então, os judeus marroquinos começaram a vir para a região amazônica por volta, se acha, de 1807, um pouco antes da chegada da família imperial no Brasil. Com a independência brasileira, em 1822, e com então a liberdade religiosa que passou a existir desde então, se constituiu em Belém do Pará a primeira comunidade judaica, a primeira sinagoga da região amazônica, que, aliás, existe até hoje. A minha linhagem materna é de origem marroquina, amazônica. A primeira pessoa da minha família que chegou ao Brasil foi minha tataravó, que se chamava Graça Pinto. Ela veio provavelmente da região de Tanger ou de Rabat, e foi para a ilha de Marajó em 1850 aproximadamente. Eu não sei dizer por que ela foi parar na ilha de Marajó, mas ela e o marido tinham uma fazenda relativamente grande, ainda com escravos, na ilha de Marajó, na década de 1850. A minha bisavó, que se chamava Belísia Pinto Levi, ela nasceu em 1858 na ilha de Muaná, que é uma pequena ilha ali do arquipélago da foz do rio Amazonas também. Não sei dizer por que a bisavó nasceu nessa ilha de Muaná, mas o registro de nascimento dela, de 1858, diz que ela nasceu nessa ilha. Ela teve vários filhos, alguns filhos registrados em Cametá, uma das quais foi minha avó, Esther, que parece ter nascido em Cametá em 1887. A minha avó, Esther, se casou com um judeu marroquino que havia nascido em Gurupá, no interior do Pará, em 1877. Então ele era 10 anos mais velho do que ela. E ele cresceu em Gurupá, e depois os pais se transferiram para Cametá e depois para Belém do Pará, para que ele pudesse estudar. Ele acabou entrando para a Guarda Nacional e chegou ao nível de coronel, mas ele ficou conhecido como Major Eliezer Levi, que era o nome dele, Eliezer Moisés Levi. E ele é bastante conhecido na região norte do país como Major Eliezer Levi.
Na Guarda Nacional ele foi muito ativo, se tornou ligado a grupos políticos importantes do Pará, principalmente a um grande advogado paraense que era Francisco Jucá, e foi trabalhar no escritório de Francisco Jucá. Nesse escritório ele conheceu um outro grande advogado que era Álvaro Adolfo da Silveira. Álvaro Adolfo ficou muito amigo, eles eram de partidos políticos diferentes, mas ficaram muito amigos. E meu avô, dentro da comunidade judaica, se tornou o grande líder sionista. A partir de 1916, mais ou menos, ele se encantou com a causa de levar os judeus da Europa para, então, Palestina e fazer uma pátria judaica para os judeus nessa região. Em 1918, quando terminou a guerra, a Primeira Grande Guerra, se criou a Liga das Nações, que foi o precursor da ONU moderna. E quando houve esse armistício, então, houve um desfile de todas as nações em Belém do Pará, um desfile de carros alegóricos, e meu avô então fez um carro que se chamava Palestina Livre. E estava escrito na frente desse carro alegórico, Viva a Palestina Livre. Isso nós estamos falando de 1918. Nesse carro estava sentada em cima, num trono, a minha tia, a irmã da minha mãe, a filha mais velha dele, que na ocasião tinha 18 anos, e ela estava com uma roupa de escrava, com algemas rompidas, como se tivesse sido libertada, e ela carregava na mão direita uma bandeira azul e branca com uma estrela de Davi. Não havia ainda a ideia da fundação do Estado de Israel, mas a declaração Balfour daquele ano, da Inglaterra, já prometia a terra de Israel, da Palestina, para os judeus, como um futuro lar nacional judaico. O meu avô editou um jornal sionista de 1918 a 1926. Ele fundou comitês sionistas em toda a região norte do país e fundou uma escola sionista mista, um externato misto em Belém do Pará, que também ensinava não só a religião, mas o sionismo. Fundou uma biblioteca chamada Max Nordau em Belém, que era para que a juventude pudesse se informar sobre história judaica e sobre a história do sionismo. E ele foi uma pessoa tão importante que ele acabou sendo nomeado pelo governador Magalhães Barata, que era o político mais influente do Pará, como prefeito de Macapá. Macapá, naquela época, era uma cidade do estado do Pará, não existia o território ainda do Amapá. E ele foi na década de 30 prefeito, voltou na década de 40 com um segundo mandato de prefeito e fez algumas obras bastante importantes, tanto que em Macapá ainda hoje temos a avenida que leva o nome dele, Major Eliezer Levi, e o trapiche que ele construiu, que se tornou o primeiro porto da cidade, leva o nome dele, Trapiche Major Eliezer Levi. Então ele foi um militar de importância nessa região, que era ao mesmo tempo um líder político para a comunidade não judaica, mas ele era um grande líder sionista para a comunidade judaica. Então, o grande amigo e sócio do meu avô, que era Álvaro Adolfo da Silveira, acabou se tornando o assessor direto de Oswaldo Aranha, quando ele foi presidente da ONU, na sessão em que se decidiu sobre a partilha da Palestina. Havia uma certa dúvida de que seria aprovada essa partilha, porque algumas nações ainda não estavam decididas. Então, segundo diz a história, por influência do meu avô, o Álvaro Adolfo, que era o secretário então de Oswaldo Aranha, atrasou por alguns dias a votação final para que ele conseguisse, Oswaldo Aranha, convencer algumas nações a votar a favor da partilha. Bom, eu optei por medicina porque eu sempre fui muito ligada a essa parte da saúde, né? Eu acho que era a parte que mais me identificava, de ajudar, de cuidar, né? Eu fiquei na dúvida entre odontologia ou medicina, sempre nessa área, assim, de poder ajudar o próximo. E aí eu acabei optando por medicina mesmo. Depois eu fiz residência em cirurgia geral e proctologia, depois eu entrei para as Forças Armadas, depois eu entrei para o Exército. Os princípios, né, a filosofia da vida militar eu acho muito boa.
eu acho muito correta, assim, a gente pensar sempre na hierarquia, na disciplina. É um estilo de vida. A vida militar é um caminho que a gente segue que determina todo o nosso dia a dia, né? A hierarquia e a disciplina, eu acho que são dois pilares bem concretos. E eu me identifiquei logo, mesmo durante o preparo, né, no Exército, muito baseado nisso, né, na hierarquia e na disciplina, e no envolvimento, no comprometimento com as coisas, com todo o trabalho em si, não só na parte militar como na parte médica também. E eu fui alocada no HCE, que é um hospital grande, que tem toda a infraestrutura necessária para a minha especialidade, né, que já é uma subespecialidade, a proctologia. E aí eu fui me envolvendo, fui me identificando bem com essa parte das Forças Armadas. Já tinha sido aprovada, eu estava esperando a classificação e começar o curso, que começa no início de 2010, né? E logo foi quando aconteceu o terremoto no Haiti. Então a gente estava aqui no HCE, eu estava aqui servindo, e o comandante aqui, o general aqui do hospital, convocou algumas pessoas, já começou aquela mobilização para os militares irem para o Haiti para ajudar nesse pós-terremoto, que foi o momento mais crítico. Eu tinha sido voluntária, mas eu fiquei na dúvida, se eu fosse para o Haiti naquela época, eu ia perder a minha vaga na escola de saúde. Por isso eu tive que adiar o meu sonho de ajudar nessa parte, porque a parte de continuar no Exército foi mais forte. E a gente viu toda a mobilização que aconteceu quando teve o terremoto, todas as reportagens que apareceram na televisão, todo o desastre, a catástrofe de perda, tanto material quanto humana, e a necessidade de ajuda que estava tendo lá naquele país. Então, aquilo ficou marcado em mim. Eu tive a oportunidade de ir, mas eu não pude naquele momento, e aquilo eu não esqueci mais. Então, assim que eu tive a oportunidade, depois eu fui cumprir a minha missão. Eu fui como chefe da seção de saúde. A seção de saúde no Haiti, a gente trabalha com duas frentes de atuação. A gente trabalha para os nossos próprios militares, atendendo os militares que vão na missão, que precisam de atendimento médico, óbvio, muito tempo de missão, muito tempo longe. Então a gente atua nessa parte, e a gente também faz a parte de atendimento à população. São alguns eventos que a gente faz acompanhando a população, distribuição de água, educação continuada em saúde, né, em higiene, dá informações básicas sobre higiene, escovação na parte da odontologia. A gente ajuda nessa parte com a população, e que foi a parte que mais me realizou, na verdade, né, porque a gente ter contato com essa população é muito tocante, sensibiliza qualquer um. A gente vê uma população tão necessitada, e a gente poder ajudar de qualquer forma, nem que seja ensinando hábitos de higiene básicos, algumas coisas sobre pediatria, sobre obstetrícia, coisas mínimas que a gente possa ajudar, já traz uma grande satisfação pra gente. A população haitiana recebe muito bem os brasileiros. Os brasileiros são muito bem acolhidos, eles gostam da gente, eles sorriem, eles brincam, eles pedem ajuda, eles têm a certeza de que a gente vai ajudar. Essa máxima da braço forte, mão amiga, ela é totalmente verdadeira lá. A gente não só ajuda na parte de segurança e estabilização da paz local, como a gente ajuda também nos requisitos básicos que a população precisa. A gente tenta ajudar ao máximo, e eles reconhecem isso de coração. Uma coisa que é importante no judaísmo, que é um ponto forte na nossa cultura e na nossa tradição, é o aspecto da família, né? A gente valoriza muito a família, e a convivência, o respeito mútuo, o respeito pelo ser humano. E isso eu trago desde criança, né? Isso eu me encontrei também no Exército. No Exército, o ponto família militar é muito importante. A gente cuida muito uns dos outros, né? Tanto dos pares como dos superiores e dos subordinados. Isso é um ponto bem característico das Forças Armadas, né? E isso combina bem com o que é a minha tradição, com o que eu levo dentro de mim desde sempre. E também junto com a parte de ir pro Haiti também, a gente poder cuidar do outro, né, é uma coisa importante. Então ter essa oportunidade, eu acho que juntou tudo, uma coisa só. Eu sou oficial da aeronáutica, sou tenente farmacêutico da reserva, e fiquei lá por
quase 9 anos, foram 8 anos do serviço regular e mais um ano que eu acabei recebendo como um prêmio. Mas o farmacêutico na aeronáutica, ele tem uma gama razoavelmente grande de atividade, possibilidade de atividade. Nessas missões a gente fazia apoio a todas as bases de fronteira que o Exército tinha com Bolívia e Paraguai. É a parte do Brasil coberta pelo 4º Comar, é a fronteira do Brasil com Bolívia e Paraguai. E nós íamos em missão, aviões da FAB, a equipe da FAB, médico, dentista e farmacêutico, a gente ia dar apoio para o Exército. Lógico que esse apoio era dado para os soldados, para os militares do Exército e para as famílias e para a população local também. Quem tivesse alguma necessidade era atendido, sim. E a gente, como farmacêutico, fazia exames, análises e dava apoio. Então nós atendíamos pontos distantes na floresta amazônica, populações ribeirinhas, os indígenas. Na época eu era também professor na Universidade Federal do Amazonas e eu recebia muita amostra de medicamentos e todos esses medicamentos que eu recebia eu levava para essas localidades, né? E quando eu chegava nessas regiões, e a sensação que eu tinha, e isso dito pelos próprios pacientes, né, como se um anjo de asas estivesse chegando. Logo que eu cheguei, era uma missão de apoio à Força de Paz da ONU pela 5ª Força Aérea. Então, logo que chegamos em Angola, o cenário era de catástrofe, né? Uma guerra civil, como o senhor falou, muito violenta, e milhares de pessoas do aeroporto para o nosso acampamento. Nós podíamos ver, você citou o Maracanã, né? Então imagina o Maracanã na época com um estádio de 200 mil pessoas. A gente chegou lá, era uma segunda-feira de manhã, então milhares de pessoas nas ruas, sem perspectiva de emprego, ou seja, desempregados, morando nas ruas, fazendo as necessidades fisiológicas, no caminho um odor muito forte, né, de necessidades fisiológicas presente, e pacientes amputados, com muitas doenças. Esse foi o cenário que lá nós encontramos. Naquela oportunidade eu fui médico de uma expedição da Força Aérea Brasileira, na Antártida, e realmente foi uma oportunidade única, né, de sentir que aquilo ali é um verdadeiro paraíso, né? Algo indescritível com palavras, fantástico, apesar da temperatura, né, aos extremos, né, em relação ao frio, existe toda uma vida, um cotidiano de pesquisas, de trabalho que lá é realizado. Eu fazia parte da coordenação técnica do Hospital de Campanha da Aeronáutica, localizado em Porto Príncipe. Foi considerado o maior desastre natural da nossa atualidade, na qual houve 200 mil mortes, 300 mil feridos e 1 milhão de desabrigados. E algumas cenas realmente não saem da minha memória, né? Eu me lembro que nós tínhamos uma unidade semi-intensiva no hospital e tinha uma paciente gestante, uma gestante de alto risco. E a gente fazia cerca de 400 atendimentos por dia, né, da população haitiana, e aquela paciente, ela fugia da nossa capacidade técnica no nosso hospital. Eu tentei transferir essa paciente para vários hospitais, né? Hospitais locais, um hospital americano que estava sediado lá, um hospital dos Médicos Sem Fronteiras, e a resposta, quando não desligavam o telefone na nossa cara, porque havia muito mais paciente, a demanda era absurdamente maior do que o número de vagas. E depois do 6º telefonema mal sucedido, nós fomos a campo. Então, eu fiz questão de ir, foi eu, um tenente médico e a paciente numa ambulância, e nós fomos tentar transferir aquela paciente. Imagina, Ronaldo, um hospital Souza Aguiar, né, mas com andar só térreo.
e com jardins cheio de doentes. Cheio de doentes, mas sabe aqueles sacos pretos que nós usamos aqui no Rio de Janeiro, sacos grandes? Para morte? Saco de lixo, aqueles sacos pretos grandes. Então, muitas dessas barracas eram montadas com feitas com sacos de lixo. Com esse saco plástico, plástico bastante fino, né? Ou seja, não eram barracas na qual esses pacientes, eles ficavam ali o tempo... Todas as condições muito precárias de atendimento, exato. Né? E quando chegamos no hospital, para minha surpresa, não tinha médico nesse hospital. E os próprios pacientes estavam administrando as medicações, ou seja, uma cena de filme de terror. Nem num filme de terror eu imaginei um dia poder ver um negócio daquele. negócio desse. Realmente aquilo ali me impressionou. E ainda mais nós chegamos lá, médicos, né? Eu falei, o pessoal vai correr em cima da gente, né? Não tem outro. E os pacientes, até por uma cultura, eles fazem as necessidades fisiológicas ali nos corredores, na nossa frente, né? Sem aquele pudor que a gente observa aqui nas sociedades. Já foi perdido há muito tempo. E quando nós vimos aquilo, né, lá não tinha nem um profissional médico para a gente poder dialogar, né, nós saímos e fomos transferir o paciente para um outro hospital, né. Essa cena foi muito forte. Uma outra cena que me marcou muito foi na nossa saída, na nossa retirada. Eu tinha um enfermeiro espetacular, né? Um sargento enfermeiro, que ele era muito bom profissionalmente na parte de administração da... Brasileiro, né? Um militar, um sargento enfermeiro da Força Aérea Brasileira, que ele era responsável pela parte de administração de medicamentos nos pacientes, nas crianças. E ele, além disso, ele fazia uma parte, por si só, ele se doava muito, então ele fazia recreação infantil com aquelas crianças, né, que haviam perdido seus familiares, eram órfãos de pais, mães, perda de irmãos, e tinha um menino que acabou morando ali no nosso hospital, porque esse menino ele perdeu o pai no terremoto e a mãe foi internada no hospital psiquiátrico. Então o menino não tinha família, não tinha casa, que havia sido destruída, e acabava fazendo alimentações. Ficou sem norte. Ele acabava fazendo as alimentações e dormindo lá no nosso hospital. Pois bem, o menino descobriu que estava chegando o nosso momento de ir embora. O garoto entrou num choro compulsivo. Por quê? O que significava esse choro? Era a tragédia da morte anunciada mais uma vez. O garoto não tem internet, o garoto não tem celular, nunca mais ele ia nos ver, a princípio, né? E então, momentos antes da gente entrar nas viaturas que iriam nos levar para o aeroporto, o enfermeiro viu lá o menino chorar, foi tentar consolar e o enfermeiro caiu no choro. Então ficou todo ali o nosso efetivo do nosso hospital vendo aquela cena, uma cena de filme que você às vezes vê na televisão, mas ali... Vê na televisão e não acredita. E você estava 34 dias vivenciando aquilo dia e noite, né? E os dois ali chorando, eu cheguei neles para confortá-los, né? Porque todo mundo ficou olhando, e eu cheguei para confortá-los, né? Abracei os dois, mas uma cena absurdamente forte. Isso aí, sem dúvida alguma, enaltece, e eu acho que você poder servir ao próximo não tem coisa melhor. Alguma vez o senhor sentiu algum tipo de preconceito com o senhor? Nunca. Nunca. E uma vez que um general ousou, foi o último general que eu tive como chefe. Ele ousou falar alguma coisa, eu só respondi dessa forma: o senhor não se esqueça que o senhor é pernambucano e provavelmente é um cristão novo. Nunca senti nenhum problema em relação à religião. Nunca senti nada de discriminação. Talvez até por esse motivo que você citou, era um grupo bem heterogêneo. Você tem pessoas oriundas de várias religiões, vários credos, vários níveis sociais. De fato, eu realmente, no meio militar, nunca senti
nunca senti nenhum problema, não, nada nessa forma de discriminação. Desde o momento que eu entrei como temporário no Exército também, o que o Exército se preocupou, na verdade, foi com a minha formação e com a minha especialidade. O fato de eu ser médica, de eu ser especialista e de eu poder ajudar, de eu poder contribuir, eu estou somando. Em nenhum momento eu fui discriminada, eu sofri algum tipo de prejuízo de qualquer espécie pelo fato de eu ser mulher, ou eu ser judia, ou ambos. Meu pai comentou então que se levanta um indivíduo, um colega dele, militar também, todos militares, né, dentro da instituição, e provoca o meu pai. E então, Blank, você conhece algum judeu generoso? E o meu pai não titubeou, ele sempre foi muito orgulho da condição dele, né, de judeu, e responde: sim, Jesus Cristo. O Brasil, ele sempre teve uma miscigenação de raças fantástica. Nunca houve nenhum tipo de discriminação dentro das Forças Armadas que eu tenha visto contra judeus ou contra negros ou contra quem quer que seja. Estamos aqui para preservar a memória dos nossos heróis que participaram em favor da liberdade, da democracia, combatendo ao Terceiro Reich, que nós tivemos 25 mil militares participando do trial europeu, dos quais 70 enfermeiras, meninas, mulheres, tivemos 40 judeus. Tenho a honra de agradecer, em nome da comunidade judaica fluminense e de todos os judeus brasileiros, aos heróicos membros de nossas Forças Armadas que lutaram para derrotar o inimigo maior dos judeus e do gênero humano. Tomou parte na guerra e se destacou como bravos e sempre lutando pela liberdade do mundo e do Brasil, com certeza. Eu estava no campo de concentração na época e sei que muitos brasileiros deram vida para eu poder sair dessa escravidão. Viva Brasil! Thank